Olá, olá, boa tarde, tudo bom, pessoal? Beleza? Prazer, meu nome é Eduardo Santos. Eu vou estar aqui com vocês agora falando um pouquinho sobre o profissional analítico e as de conhecimento para isso acontecer, para quem está com vontade de ser um cientista de dados, para quem já trabalha ou está buscando um emprego na área, é um assunto bem interessante. Já trabalho com ciência de dados há algum tempo já. Damos aulas no Instituto Capra, que é onde eu trabalho, e além de trabalhar com pesquisa e também com consultoria ali dentro. E eu acho que para começar essa história, é legal, se o meu passador funcionar, aí, é legal a gente entender, né, quem é o profissional analítico do qual a gente está falando. E é interessante que desde 2019 a gente tem algumas publicações a respeito do assunto e que trazem um pouco do que a gente chamou de a bolha do cientista de dados. Foi um momento onde todo mundo queria se tornar um cientista de dados e a gente viu uma migração bem grande de várias profissões ou de várias pessoas, que às vezes eram analistas de BI, às vezes eram pessoas relacionadas à programação, desenvolvimento, e essas pessoas, essas pessoas começaram a se juntar trocando de profissão, principalmente dentro do LinkedIn e assim por diante, para se tornarem o que eles chamavam de cientista de dados, né? E esse conceito de cientista de dados, a gente já está vendo, assim como estava previsto no gráfico lá desde 2019, um início de uma separação da profissão. Então, a gente está deixando muitas vezes de ter o cientista de dados no formato atual conhecido e passando a ter de novo o engenheiro de dados, a pessoa que é analista de dados, ou a pessoa de BI e assim por diante. Isso é interessante porque se a gente for olhar o conceito hoje, espera lá que as minhas apresentações aqui estão pulando vários slides. Se a gente for olhar para o cientista de dados hoje, ele está baseado em 3 grandes pilares. O pilar de ciência, que normalmente a gente está falando de matemática, estatística, são as partes onde a gente acaba tendo as pessoas que estão analisando mais os dados e trabalhando mais no hard score, no hard skill, vamos dizer assim, da coisa. A gente tem as pessoas de negócio, que são efetivamente as pessoas que estão ali no dia a dia, tomando decisão dentro das empresas, utilizando dados. E aqui tem um ponto muito interessante, porque a maioria das pessoas que está hoje dentro das empresas tomando decisões usando dados, na verdade, estão olhando para relatórios e achando que estão tomando decisão baseada em dados. Então, aqui tem uma oportunidade bem legal de trabalho. E a gente tem, obviamente, as pessoas do pilar de tecnologia, que aí são os desenvolvedores. É a pessoa que vai lá programar em Python, que vai lá programar em R e assim por diante. Em resumo, o cientista de dados hoje, como ele é conhecido, né, é justamente a pessoa que cumpre todos esses 3 pilares, ou seja, é o tal do unicórnio, cientista de dados que a gente chama de cientista de dados unicórnio. Alguém aqui já viu um unicórnio? Eu nunca vi. Mas, quando a gente fala do cientista de dados unicórnio, a gente está falando que para você ser um cientista de dados hoje, com todo o conhecimento que as empresas acham que você deveria ter, você ficaria aí pelo menos uns 40 anos fazendo faculdade. E aí você vai sair e pronto, você está pronto para ser um estagiário na área de ciência de dados. Legal, né? Não vai rolar. Tipo, isso quando eles não pedem que você tenha um mestrado, um doutorado, um pós-doc e assim por diante. Ou seja, eu estou aqui hoje, na verdade, para matar o unicórnio, para matar o cientista de dados como vocês conhecem e veem hoje. A gente está falando que as empresas, na verdade, elas precisam ter um time de ciência de dados. Elas precisam ter
várias pessoas que tenham especialidade dentro do universo de ciência, dentro do universo de negócios e dentro do universo de tecnologia, mas que consigam conversar entre si, que consigam trocar ideias, que consigam fazer as coisas funcionarem dentro da empresa. Lembrando que o cientista de dados, no fundo, o que ele acaba mais fazendo, ele ou ela, né, acaba mais fazendo dentro da ciência de dados, é justamente resolver os problemas da empresa usando dados. Quando a gente está olhando para o que as empresas estão procurando hoje em dia, na verdade é alguma coisa mais parecida com isso, que eu chamo de o tradutor dos dados. É a pessoa que tem um conhecimento generalista sobre todas as áreas, o suficiente para conseguir conversar sobre o assunto, conseguir explicar e traduzir conceitos de uma área para outra. Porque hoje em dia a gente sabe que dentro das empresas as pessoas precisam, por exemplo, de um software. Elas vão lá no TI e falam assim, eu preciso de um software assim, assim, assado. Aí o desenvolvedor vai lá, começa a programar aquele negócio, depois de 2 meses, 3 meses, vai lá, devolve para a pessoa do negócio que pediu. A pessoa do negócio, estamos falando lá, o vendedor, estamos falando do RH, estamos falando do marketing, estamos falando de qualquer uma dessas áreas. E aí o que acontece? Volta esse software pronto, e quando o software volta pronto, a pessoa que pediu, fala assim, não era nada disso que eu queria. Está tudo errado, está faltando um campo aqui, não tem o botão ali, não tem isso, não tem aquilo, porque a demanda não foi bem explicada. E, normalmente, a demanda não é bem explicada porque falta uma tradução entre uma coisa e outra, entre quem está pedindo, que está pedindo com a cabeça de negócio, e quem está recebendo e está pensando já em como vai programar aquilo. Então, essa é uma parte super importante. Quando a gente vai começar a falar sobre o cientista de dados e sobre o analista de dados, a pessoa de BI, ou a pessoa de dados de uma forma geral, a gente começa a ter que olhar para as habilidades. E aqui eu vou deixar com vocês um QR Code, um link, né, que é o skills.capra.institute, e se vocês puderem acessar via QR Code, vocês conseguem preencher depois. Qual que é o interessante disso? A gente fez um mapeamento com 206 skills diferentes que um cientista de dados completo, vamos dizer assim, deveria ter. Logo, a gente tem aí trilhas para vocês percorrerem. E vocês conseguem ir preenchendo isso e falando, entendendo o que vocês já sabem e quais são os próximos passos que vocês poderiam dar ali dentro dessa história. O interessante disso é que hoje eu vou passar por algumas coisas. Então você, como eu falei, pode ser um cientista de dados mais ligado à área de negócios, mais ligado à área de ciências, mais ligado à área de tecnologia, e tem ainda um bloquinho cinza ali, né, que é o bloquinho de cultura, que todo mundo na empresa deveria ter, todo mundo na empresa deveria entender melhor aquilo ali. Quando a gente está falando especificamente de business, a gente tem 3 grandes trilhas ali dentro. A trilha que eu diria que é a trilha inicial, todo mundo precisa entender o que são dados, como usar dados e assim por diante. Além disso, a gente tem que entender um pouquinho sobre Business Analytics e sobre DataVis. Eu não vou falar muito hoje, agora, nesse momento, sobre DataVis, porque aqui na minha frente tem o Pedro, que vai falar amanhã sobre DataVis com uma palestra super legal de como é que a gente pega os dados e transforma em alguma coisa bacana para a pessoa de negócio conseguir olhar e tomar uma decisão. Porém, quando a gente está falando sobre os conteúdos de bancos de dados e sobre dados de uma forma geral, a primeira coisa que a gente deveria entender é que eu tenho 2 grandes formas aí de banco de dados hoje, tá? Existem mais, mas as 2 principais é quando a gente fala do banco de dados relacional ou do banco de dados não relacional. Eles funcionam quase, o relacional é quase como se fosse uma tabela de Excel, que é ligado uma coisa na outra, tá? Então eu tenho as tabelas e as coisas vão se ligando. E a gente usa muito esse tipo de banco para diminuir o espaço em disco
que a gente vai gastar dentro da empresa escrevendo de novo o nome da cidade repetidas vezes para cada um dos colaboradores, por exemplo. Então é aí que a gente acaba entrando com um banco de dados relacional. Quando a gente está usando um banco de dados não relacional, a gente tem uma situação mais parecida com aquela da esquerda, para vocês direita, desculpa. Que a gente está falando parecido como uma pasta de um computador com vários documentos dentro. Ou seja, tudo o que tiver relacionado a um colaborador dentro da empresa vai estar num documento único. E aí, o que você teria que fazer? Achar a pasta do documento, né? Abrir o documento do colaborador que você está olhando, e aí você tem que procurar lá dentro. Quando você faz uma busca nesse tipo de banco de dados, funciona parecido quando você busca dentro do seu computador por uma palavra e ele começa a procurar não só no nome do arquivo, mas também no conteúdo daquele arquivo. Eu diria que uma boa ideia para vocês pensarem como é melhor usar uma ou outra, imaginem o seguinte, vocês vão entrar numa biblioteca e vocês querem pegar um livro específico. Quando vocês querem pegar um livro específico, vocês entram na biblioteca, ela é organizada por assunto, depois por ordem alfabética, aí vocês acham lá o nome do livro, pegam o índice, abrem no capítulo que vocês querem e vocês vão achar uma frase ou a parte que é o interesse de vocês. Agora imagina que ao invés de eu chegar para vocês e falar assim, ó, procura o livro tal que tem a citação tal, eu chegasse para vocês e falasse assim, eu quero que vocês encontrem o primeiro livro que tem a palavra tal. Vocês poderiam pegar qualquer livro de qualquer lugar diferente ali dentro, folhear o livro até achar a palavra que ele pediu. Então, a forma de buscar em um banco e no outro é diferente. E por isso a gente usa um ou outro. Depois que a gente entendeu os bancos de dados, a gente precisa entender o tal do ETL. O ETL é uma sigla que vem do inglês extração, transformação e carga, no caso em inglês load, ok? Hoje em dia se escuta muito também falar do ELT. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é que antigamente a gente pegava os dados, tratava todos os dados e guardava num banco de dados bonitinho, todo organizado. E aí, quando alguém tinha alguma dúvida para ser tirada com os dados, ela simplesmente ia lá, capturava fazia um filtro, capturava a informação e tomava a decisão. Agora a gente tem o conceito, e esse é o antigo conceito do data warehousing, ok? Hoje em dia a gente tem muito o conceito do data lake. Qual que é a diferença? A diferença é que, por que eu vou ficar gastando dinheiro para processar todos os dados e guardar eles de forma organizada, se as pessoas muitas vezes nem usam aquele dado? Então, eles fazem o seguinte, põe todo o dado do jeito que tiver, num lugar, o tal do data lake, e aí, na hora que alguém precisar usar, a pessoa vai lá, vai puxar, fazer a transformação que ela precisa e começar a usar, ok? Beleza, no processo de ETL, a gente vai fazer várias transformações, muitas vezes até para enriquecer os dados. Exemplo, se eu tenho lá o lucro da empresa que eu preciso saber, e eu não tenho um banco de dados, uma coluna do lucro, mas eu tenho o custo do produto, eu tenho o valor vendido e a quantidade vendida, eu consigo calcular, certo? Então, esse é o jeito fácil de a gente pensar no enriquecimento de dados. Óbvio que tem coisas bem mais complexas que isso. Próxima coisa que a gente precisa entender também, quando a gente está falando de business, é justamente entender que a gente tem diferença entre relatório, dashboard e BI. O relatório é uma foto de um período específico, onde a gente vai simplesmente pegar e entender o que está acontecendo ou o que aconteceu naquele período. Quando a gente está falando de um BI, a gente tem um monte de dados e a gente vai efetivamente explorar os dados. A gente vai ficar fazendo filtro, vai ficar mexendo para tentar encontrar as coisas. E por último, quando a gente tem uma análise, a gente vai gastar um tempo maior para conseguir descobrir coisas, descobrir efeitos, relações, comportamentos dentro do nosso banco de dados. Por que isso é importante? E por que as pessoas confundem isso? Porque muitas vezes isso é feito dentro das mesmas ferramentas. Ou seja, o pessoal fala assim, não, vamos usar aí o Power BI, vamos usar aí o Tableau, vamos usar o Data Studio, vamos usar... São várias ferramentas que a gente pode usar para fazer qualquer uma dessas coisas. Mas não é sobre ferramenta, é sobre o uso que a gente vai dar para aquele dado.
Legal. Passando aqui para o lado de ciência. A gente falou sobre o cientista de dados mais ligado a negócio, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as capabilities do cientista de dados mais ligado à ciência. E aqui entra a tal da estatística, o machine learning e o text mining. Muita gente hoje fala de ciência de dados, fala machine learning, inteligência artificial e esse tipo de coisa. A gente precisa lembrar, né, que muitas das coisas que estão ali dentro do machine learning, inteligência artificial e assim por diante, são conceitos estatísticos que a gente está falando de 50, 100, 200 anos atrás, encapsulados dentro de uma programação para funcionar mais rápido, com mais dados e assim por diante. A gente vai ter que olhar para coisas no dia a dia como amostragem para trabalhar. Porque hoje em dia a gente tem que pegar um volume de dados gigante que o computador não está pronto para trabalhar. Não é à toa que a gente tem situações de estar tentando desenvolver um computador quântico para poder tratar essa quantidade enorme de dados. A gente tem conceitos como o conceito de distribuições, de desvio padrão e coisas do tipo, que ajudam a gente no dia a dia. E todas essas teorias, para quem estuda mais estatística, é muito simples e comum. Mas como é que aplica isso no dia a dia? Todo mundo aqui já deve ter ido no aeroporto e ter simplesmente chegado lá, olha, deu overbooking e você não pode embarcar. Só que olha que interessante, porque no Airbus A330 eu tenho 342 lugares. Se eu vender 342 passagens, sabendo que em média 10% da no-show, porque chegou atrasado, porque esqueceu, porque qualquer coisa, a gente vai ter com 99% de certeza, não mais do que 324 pessoas embarcadas. Ou seja, nunca vou estar com o avião cheio. Se eu vender 360 passagens, com 99% de chance eu vou ter 340 pessoas embarcadas. Ainda é menos do que o avião comporta. Então, quer dizer, a companhia sempre vende a mais para poder encher o avião. A gente tem os modelos de machine learning que nada mais são do que modelos estatísticos, de regressão, como uma regressão linear, ou de o K-means, quando a gente está falando de agrupamentos, ou a própria árvore de decisão, onde a gente está aplicando conceitos de classificação, de previsão ou de agrupamento de dados. Por último, e não menos importante, a gente tem a parte técnica, o cientista de dados hardcore, vamos dizer assim, que está lá para programar, desenvolver e assim por diante. E eu quero só deixar um ponto claro aqui. Quando eu falo que o cientista de dados hardcore não significa que os outros não sejam importantes, ok? Muito pelo contrário. A gente está falando aqui do pessoal que está trabalhando com o processamento de volumes grandes de dados, a gente está falando do pessoal que está codificando e assim por diante. Então, uma das coisas que as pessoas frequentemente vão ter que fazer ali é programar em Python, por exemplo. Então, aqui a pessoa está, no caso, fazendo desenvolvimento, carregando arquivo, analisando e assim por diante. Outra coisa que a gente também vai fazer é fazer uma exploração de um grande volume de dados. Então a gente prepara relatórios onde eu vou entender qual é o mínimo, qual é o máximo, eu vou entender como que isso está relacionado dentro da base, eu vou entender como que cada uma daquelas variáveis está impactando o resultado final da empresa, né? Então, por exemplo, uma companhia de televisão, qual é o canal mais acessado? Acessa mais quando a gente faz um post lá no Instagram, ou é o Instagram que recebe mais visita quando tem alguma coisa na TV? Todas essas relações a gente começa explorando os dados. Quando a gente tem um volume de dados muito grande, a gente também usa algumas receitas. E essas receitas que a gente usa são uma sequência de scripts ou uma sequência de transformações nos dados para pegar aquele dado que era simples e transformar no dado que as pessoas vão usar lá no final das contas. Ou seja, a gente tem uma série diferente aí de funções, de skills para trabalhar.
Quando a gente está falando especificamente dos perfis do cientista de dados, quando vocês preenchem aquelas trilhas que eu mostrei para vocês no começo, vocês vão cair depois e trazer aqui para a gente um gráfico parecido com esse, mostrando qual é o perfil do cientista de dados brasileiro. Esse é o perfil médio, tá? E a gente tem claramente grupos ali dentro. O grupo de negócios, que está claramente mais focado dentro do Business Analytics, dentro da cultura, dentro do DataVis. A gente tem um grupo, que é o grupo de programadores, onde estão ali mais focados dentro do codificação, da ingestão de dados, e um pouco ali dentro do Machine Learning. E a gente tem também o grupo dos estatísticos, da pessoal de ciências, que está lá bem focado na parte de estatística, na parte de machine learning e, obviamente, dentro de codificação. Então, esse mapa começa a ajudar a gente a entender aonde a gente tem buraco, ou seja, onde a gente tem oportunidade para trabalhar e para conseguir trabalhar. E hoje, se vocês olharem, ali dentro do meio de machine learning e text mining, a gente tem um buraco grande, ou seja, tem uma oportunidade. Só precisamos tomar cuidado, porque, obviamente, várias dessas coisas, com o passar do tempo, estão sendo automatizadas. Então, vamos olhar bem o que pode ou não ser automatizado para a gente saber onde a gente tem efetivamente uma oportunidade de trabalho no mercado, onde a gente tem, na verdade, uma situação que vai mudar com o tempo, num tempo até, diria, curto. Tá? Para terminar aqui a apresentação, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Eu queria dar 5 conselhos aqui para vocês, tá? O primeiro é, acesse lá as trilhas, preencham as trilhas, porque vocês vão entender o que vocês já sabem e o que vocês precisam saber para poder se tornar um cientista de dados, ou as próximas coisas que vocês deveriam estudar. Preencha com sinceridade ali os skills, procure entender o que você ainda não conhece, né? E eu sempre digo, seja curioso. Vocês precisam, entrando na profissão de análise de dados, de analista de dados, de cientista de dados, qualquer coisa do tipo, não adianta parar. Vocês vão estudar para o resto da vida. Não tem escapatória nesse ponto, tá? E se você for, por um acaso, uma pessoa aqui que esteja contratando ou tentando encontrar cientistas de dados para colocar dentro da empresa ou ajudando a empresa de vocês a montar um time, não pense num cientista de dados unicórnio. Pensa num time de cientistas de dados. Pensa num time foda, não numa pessoa sozinha ali para fazer isso. Hoje, às 15h, a gente vai estar aqui também falando sobre os arquétipos e explorando um pouquinho mais sobre os arquétipos do cientista de dados. E aí eu vou trazer o Guilherme aqui junto comigo para a gente conversar sobre isso. Então, quem tiver interessado em entender mais e em saber por onde começar, para onde ir, pode ser uma boa situação também aí, uma boa palestra para vocês verem, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Diga. Boa tarde para todos. Eu estou começando na área, já estagiei em uma empresa, só que o que eu vejo muito, é igual você falou, querem procurar um unicórnio. Não existe cientista de dados suficiente no mundo. Por quê? Pela quantidade de dados, não está tendo mão de obra suficiente. Não existe. Está acontecendo um sucateamento de desenvolvedores. Estou pegando desenvolvedores de outras áreas, o cara desenvolve Java, ele já tem um ano de prática ali e ele passa para Python, que é a mais utilizada hoje, não tem como. R, Julia. Mas, pra gente que está começando, cara, igual você falou, eu não sou um gênio. A dificuldade de você encontrar um estágio hoje é muito difícil, cara. Eles te pedem que você domine Python, domine um banco de dados relacional e um não relacional. Eles querem que você saiba tudo. Como que, na sua visão, a gente pode melhorar isso para a gente aproveitar melhor esses dados? Que tem muita informação sendo perdida e muito gasto também.
Bem legal a sua pergunta. Como você chama? John? Legal, John. Eu diria o seguinte, isso é um grande problema, na verdade, do que a gente trabalha principalmente dentro da Capra, que é um problema de cultura analítica. Tá? São as empresas que simplesmente vão lá, falam assim, precisamos de um cientista de dados. Coloca no Google, pega lá o primeiro resultado que tem, copia, coloca na vaga. O segundo copia, afinal, é os 3 melhores resultados do Google, né? Então, é isso que eu preciso. Só que eles, na verdade, nem sabem o que eles precisam dentro da empresa. Então, normalmente, eu não estou falando que é 100%, eu estou generalizando propositalmente aqui, tá? Mas, normalmente, as empresas não sabem exatamente o que elas precisam dentro da empresa. Acho que quanto mais coisa tiver pedindo na vaga, talvez seja maior a chance de você conseguir um estágio. Até porque você vai chegar lá, entender provavelmente mais do que a pessoa que está tentando te contratar e você vai precisar explicar para ela. Às vezes, você vai explicar e ela vai falar, tá bom, não deu certo dessa vez a vaga para você, mas com certeza, só pelo fato de você ir lá e explicar, já vai contar para te dar uma oportunidade, talvez, aí mais para frente. Então, eu diria que não tem um caminho fácil. Tem muita gente achando que a ciência de dados, a gente está, tipo, surfando a onda. Na verdade, a gente está construindo a marolinha ainda. Muita coisa está mudando, muita coisa está se alterando. Então, a gente tem um papel importante de ensinar as empresas, ensinar as pessoas também a contratar melhor, a procurar pessoas melhores e dar oportunidades melhores também para as pessoas. Beleza? Deu então. Até mais tarde, pessoal.